Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês forem assistir ao vídeo. Esse é um vídeo que faz parte do site, né? De um site que eu e a escola criamos sobre o Miacouto. Esse site, ele tem o objetivo de trazer repertório para os alunos, para a comunidade educativa, né? Para quem queira acessá-lo sobre o Miacouto, que é o nosso autor homenageado da escola esse ano, da Semana Literária, e sobre um pouco do contexto histórico e social que envolve o Miacouto. O Miacouto ele é um escritor moçambicano, tá? Moçambique é um país do continente africano, e durante esse vídeo eu vou tentar fazer uma contextualização histórica e social sobre o continente africano, com foco em Moçambique, para depois entrar na literatura do Miacouto, né? Porque a produção literária, ela vai se manifestar a partir de uma conjuntura histórica que é inerente, que faz parte. Então não dá pra gente ler o Miacouto sem procurar entender um pouquinho da história do seu país e da história do continente africano. Bem, então, começando um pouco essa parte de contextualização histórica, a gente tem que pensar num continente africano anterior à chegada, à invasão, né, podemos dizer assim, dos europeus. Antes do século XV, né, do final do século XIV, que é quando os europeus começam a ter contato com o continente africano, os portugueses, no caso com Moçambique. Então, pensando naquela região que a gente chama hoje, né, de Moçambique, dessa delimitação territorial que criaram e chamaram de país Moçambique, por quê? Porque a África, antes dos europeus, essa configuração que a gente conhece hoje de Angola, Moçambique, Congo, Nigéria, ela não existia. Ela é uma configuração nova, relativamente nova, né, que se fez no final do século XIX, a gente vai chegar nesse ponto, na qual os europeus eles não respeitam a diversidade que existe de povos no continente africano e começa a agrupar diferentes povos e falar essa região vai chamar Angola e fica sob o domínio de Portugal, essa região vai chamar Moçambique e fica sob o domínio de Portugal, enfim. Mas o país, né, que nasce é um país extremamente diverso, em nível cultural, em nível linguístico e em nível de povos, né? Os povos são muito diversos. Então, o que a gente entende hoje por Moçambique é muito diferente do que era antes dessa construção da ideia de um país. Porque os traços culturais e a ancestralidade dessas populações é muito anterior a essa ideia de país que foi imposta pelos europeus. Bem, pensando especificamente nessa região que hoje a gente conhece como Moçambique, mas que não existia, como eu falei, ou seja, nessa região do sul, do sudoeste da África, que tem Moçambique, África do Sul, Angola, né, Namíbia, enfim. Essa região ela era habitada 2.000 anos atrás, né, ou seja, antes do calendário cristão, que começa no século I, né, então, antes do século I, essa região ela era habitada por um povo conhecido como Khoisan, né? Khoisan, que hoje a gente só chama de San, que é essa palavra vem da origem da língua deles, né? Esse San, mas que foram chamados, né? Até depois como uma nomenclatura ocidental, né? Mais parecida com a nossa, como bosquímanos, né? Que vem de bosque, que significa homem do mato, homem do bosque, então o primeiro povo que a gente tem como registro ainda, que habitou aquela região no sul da África, são os bosquímanos. Eles existiram até mais ou menos o século I. Aí lá no século I chegou um outro povo, que são os bantus. Pode ser bantu com U ou bantos com O, tá? Tanto faz. Os bantus, que podemos dizer que existe uma descendência significativa nos povos hoje que vivem na África, e eles se expandiram para o leste e para o sul, pensando que os bantus estão lá na África Ocidental. E aí eles começam a descer aonde está a região que hoje é Moçambique e todos os outros países que eu já falei.
estão se expandindo para leste, se expandindo para o sul, povoando essas regiões que alguns lugares ainda não eram povoados, se misturando com as populações que lá estavam, então com os bosquímonos, guerreando com outras populações que ali estavam, né? Mas o que é importante a gente pensar é que os bantôs, eles vão assimilar características físicas e linguísticas do povo bosquímano. Ou seja, por mais que os bosquímanos eles começaram a desaparecer, a diminuir significativamente por causa dos bantôs, o motivo não é tanto porque os bantôs, por meio da guerra, fizeram uma chacina e acabaram com esses povos, não. Mas porque o Bantu, ou Bantu, é um povo sedentário, é um povo que desenvolveu a agricultura, que já tinha contato com a metalurgia do ferro. Então, os Bantus, eles, por desenvolverem a agricultura, houve uma redução do território dos bosquímonos, né, que eram de caça e de coleta, por causa da instalação de territórios para a agricultura. Então, a cultura e a língua bantu acabou se infundindo, né, juntando com a dos bosquímonos, só que o que predominou foi o bantu. Ou seja, o que eu quero falar é que a região que hoje a gente conhece como o sul da África, na qual o Moçambique está inserido, é uma região que nasce, né, que tem uma ancestralidade, uma descendência desses dois povos, né? Os bosquímonos, que lá já estavam, e os bantus. O que é importante a gente ter na cabeça? Que antes da conquista dos europeus, ou antes do contato das civilizações africanas com os europeus, nós tínhamos estados, civilizações sofisticadíssimas. E o Bantu dá origem a um pouco dessas civilizações, como o Reino do Congo, o Reino Zulu. É importante também frisar que antes da chegada dos europeus, especificamente em Moçambique, os povos que ali estavam tiveram contato com diversas outros povos, né? Diversas outras regiões do globo, né? Por meio de fluxos migratórios de árabes, de chineses, de indianos, né? Porque Moçambique ocupava uma parte muito como um entreposto comercial, de rota pro Oriente, né? Porque Moçambique, ele é um país litorâneo, né? Que tem a costa lá, que dá para o mar. E essa costa, ela serviu para trocar produtos do interior. Bom, agora pensando no contato já com os europeus, a África, ela começa a ter contato com os países da Europa lá por volta do final do século XIV, século XV. Pensar que nesse momento, século XVI, nós temos o mercantilismo, que tem a lógica da busca e acúmulo de metais preciosos, né? Então, no caso de Moçambique, os portugueses foram para poder trocar e para poder buscar e acumular o ouro, tá? E outros metais também preciosos, com o objetivo de conseguir depois especiarias asiáticas. Então, como eu já tinha falado um pouquinho antes, a geografia de Moçambique permitia esse entreposto comercial que os árabes já aproveitaram um tempo antes, os indianos e os chineses, e lá no final do século XV, início do XVI, com a lógica mercantil, os portugueses também irão se aproveitar. E não há uma interferência, uma colonização, uma ocupação militar ainda nessa época de Portugal em Moçambique. Essa ocupação efetiva ela só vai existir no século XIX. Houve muita resistência dos povos que ali estavam, principalmente do reino Zulu, que foi um reino sofisticadíssimo e guerreiro. Então, os portugueses eles enfrentaram muitas resistências nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Bem, então no século XIX a gente vai ter uma nova forma de colonização. E daí vem o nome de neocolonialismo, novo colonialismo do século XIX e a partilha da África.
estava acontecendo na Europa a segunda revolução industrial. Então, o capitalismo industrial, ele necessitava, para abastecer suas indústrias, né, e para um relativo progresso, né, industrial, de matéria-prima, de recursos, de riquezas que estavam, que tinham, né, mais próximas no continente africano. Então, sob esse contexto de segunda revolução industrial, que ocorre a partir lá da África. As grandes potências europeias, elas entraram como se fosse uma corrida, né, para dividir o mundo. Entre 1884 e 1885, lá no finalzinho do século XIX, realizou-se a Conferência de Berlim, tá? Na qual os países europeus, não só os países europeus, né, os Estados Unidos também participaram, é bom pontuar, mas não foram contemplados. Acabaram que na divisão que os países fazem da Conferência de Berlim, por mais que os Estados Unidos participassem, ele não entra na divisão. Mas enfim, então os países europeus eles dividem o continente africano entre si, de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades, sem respeitar as divisões e a multiplicidade de povos que ali estavam no continente africano. Tá? Então, vale lembrar que a divisão territorial, os países que a gente conhece hoje, não existiam até o final do século XIX. As delimitações territoriais foram feitas nesse momento pelos europeus. Então, alguns fatores que incentivaram essa nova colonização europeia sobre o continente africano. Primeiro, as grandes riquezas das colônias, né? Das colônias que iriam ajudar no desenvolvimento da revolução, da segunda revolução industrial na Europa. Mas também o desejo de supremacia, de se sobrepor, de subjugar o outro, né? De supremacia de uma raça sobre a outra, de uma nação sobre a outra. Outro fator significativo é o de impor a sua cultura aos povos que eles chamavam de mais atrasados, né? Então essa justificativa de levar a cultura, de dar luz, né, a esses povos atrasados, entre mil aspas, a necessidade de ter território para dispor a crescente população europeia. Então a população da Europa estava crescendo e havia a necessidade de território onde pudesse emigrar, né, sair essa crescente população europeia, busca por mercado fornecedor, né, onde ele pudesse pegar aquelas matérias-primas, essas riquezas, né, e também de mercado consumidor. O impacto do imperialismo europeu, desse neocolonialismo, né, aos povos que ali estavam, aos povos colonizados, foi completamente e extremamente negativo. Primeiro porque houve uma espécie de aculturamento, ou tentaram, né, fazer um aculturamento, na medida que obrigaram a mudar os costumes dos povos que ali estavam, a sua cultura, a sua economia, também a sua língua, a sua religião. E é importante pensar, por exemplo, em Moçambique, que é a terra do autor Mia Couto, existem mais de 20 línguas que são reconhecidas como línguas nacionais, além do português. E aí a gente tende a falar que, por exemplo, em Moçambique se fala português e vários dialetos que são das populações africanas. Que dialetos, né? Como assim dialeto? Usar esse termo dialeto já é uma forma pejorativa, não é dialeto, é língua. A língua oficial é o português? Também, mas o português foi imposto. Existem uma infinidade de línguas que são faladas no continente africano, que é o continente mais poliglota do mundo, né? Onde se fala o maior número de línguas. Então, essa imposição de costume, né, de cultura, de uma nova língua, de uma nova religião, ela foi muito negativa para os povos, mas que, à sua maneira, conseguiram nutrir ainda o que existia de tradição, de ancestralidade, tanto na religião quanto na língua. Outro ponto importante, que eu acho talvez o mais importante,
que a criação de fronteiras artificiais do país Moçambique, do país Angola, do país África do Sul, enfim, essa criação de fronteiras artificiais privou os povos que ali estavam de sua identidade, porque o que é ser moçambicano, ser angolano? Isso não existe, né? Era uma multiplicidade de povos e de costumes muito grande que agora se encaixavam dentro de uma caixinha que não fazia muito sentido. Também, e que eu acho que é o mais cruel, foi negado a esses povos o desenvolvimento autônomo. Então, os povos que ali estavam, que agora eram de Moçambique ou de qualquer outro país, eles não podiam se desenvolver, eles só podiam se desenvolver de acordo com o interesse dos colonizadores europeus. Então, todo o subdesenvolvimento atual do continente africano e até mesmo as taxas de pobreza, não é só pobreza, miséria, guerra, violência que tem no continente. Isso eu vou falar aqui. Isso tem em todo lugar do mundo. E existe muita coisa boa, bonita e para se fazer em todos os países da África. Mas, enfim, o subdesenvolvimento do continente hoje, ele vem daí. Vem desse momento em que não faz pouco tempo. O neocolonialismo ele começa no fim do século XIX e início do século XX até a Primeira Guerra. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial ela acontece justamente pelo esgotamento das matérias-primas no continente africano e aquelas próprias nações que tinham dividido o continente de acordo com os seus interesses queriam agora buscar metais, buscar riquezas no país que era da outra. Os países do continente africano, eles ficam sob domínio colonial, né, domínio dos europeus, até quase o final do século XX, 1970 e pouco, né? É meio irreal a gente pensar que essas nações, elas até pouco tempo, 50 anos atrás, elas ainda estavam sob o domínio colonial europeu. Bem, aí vão acontecer as independências, né? Esse período de descolonização. E essa opressão secular acabou por obrigar o povo moçambicano a pegar em armas e lutar pela sua independência. Essa luta pela independência em Moçambique, que a gente pode chamar de luta de libertação nacional, ela é organizada e feita pela Frelimo. A Frelimo é a Frente de Libertação de Moçambique, que organizou, atuou, foi para a linha de frente pela independência, né? Ela vai durar 10 anos, ela vai de 1964 a 1974, com táticas de guerrilha, né? O que é muito curioso, porque o desenvolvimento técnico, né, das armas europeias era muito maior, mas a independência dos países africanos ela tinha que acontecer, porque se você pensar que Moçambique ficou independente em 1974, né, mais especificamente em 75 que ele ganha o estatuto de país independente. E o Mia Couto, ele nasce num país colonial, ele nasce num país sob o domínio português. Mas ele vai passar a escrever e a sua escrita vai retratar muito disso, né, de uma forma poética, fazendo alegoria, enfim. A sua escrita vai retratar bastante desse período de transição do mundo colonial para o mundo independente. Então, Moçambique não conhece a paz tão facilmente. Ele termina, né, sai da guerra pela independência e já logo em seguida entra numa guerra civil extremamente sangrenta. Mas essa guerra civil, ela vai acontecer dentro de um contexto maior mundial, que é o da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela foi um conflito indireto, um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Ideológico porque as duas ideologias que estavam em jogo pós Segunda Guerra Mundial era o capitalismo, né, com os Estados Unidos, e o socialismo com a União Soviética. E essas duas superpotências, elas não se enfrentavam diretamente, mas se enfrentavam indiretamente, patrocinando guerras e conflitos em outros locais, como em Moçambique aconteceu. Moçambique tinha um governo, digamos assim, apoiado pela União Soviética, enquanto que os rebeldes da Renamo, que eram contrários ao governo, eles recebiam o patrocínio de estados racistas da África do Sul, né, e da Rodésia,
que eram aliados dos Estados Unidos. Ou seja, o governo da Frelimo lá em Moçambique tinha o apoio da União Soviética, enquanto que a oposição ao governo, os rebeldes, a Renamo, tinha o apoio de aliados dos Estados Unidos. Então, a Guerra Fria, que é essa guerra indireta, ela vai causar muito sofrimento, muito conflito, muita guerra, muito sangue, muita fome em outros países. Então, a Renamo dirigiu essa guerra civil e acabou com muitas vidas, destruiu muita infraestrutura do país e cerca de 1 milhão de pessoas morreram em combates, né, por causa da guerra e também por causa da fome. Além disso, mais de 5 milhões de civis, né, de pessoas moçambicanas, sofreram com amputações por causa das minas terrestres, né, de bombas que eram plantadas na terra e que estouravam e aí acabavam atingindo quem estava perto, que ou morria ou ficava em um estado grave e acabava perdendo seus membros, né? Esse legado da guerra ainda continua assolando o país porque ainda existem minas que podem explodir a qualquer momento. A guerra, então, ela termina em 1992. Aí, em 1994, o país ele faz as suas primeiras eleições multipartidárias, né, com vários partidos, vários candidatos, né, e nessas eleições a Frelimo, ela ganha, e aí depois ganha de novo as posteriores, a segunda e a terceira eleição, que se realizou em 2000 e 2004.